Canon 70-200 f4L USM. Será que a relação custo-benefício dessa lente em relação a outras versões, inclusive a f2.8, vale a pena? Qual a qualidade dessa lente? Será que ela vale o preço que ela custa? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar a qualidade do seu conteúdo. Hoje nós vamos falar da lente Canon 70-200 f4 USM da série L. Eu comprei a minha na FF Equipamentos e foi o valor mais barato que eu encontrei. Eles são bem confiáveis, eu já havia comprado com eles a 80D que eu tenho, que é a câmera. A lente chegou para mim em 3 dias via Sedex e eu achei isso muito rápido, tendo em vista que eles estão em São Paulo e eu estou no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar o link na descrição para aqueles que tiverem interesse em dar uma olhada. Na caixa vem a lente com a tampa frontal e traseira, o parasol e também o estojo para vocês protegerem e guardarem a lente de vocês. A série L da Canon faz referência à palavra luxo, que pode ser diferenciada por esse anel vermelho que tem nas lentes. Uma lente da série L possui algumas características únicas que vão garantir a qualidade da imagem, sua durabilidade e também a funcionalidade. Na Canon 70-200 existem 16 elementos em 13 grupos, sendo que um desses elementos é de fluorite, que é um cristal com melhor transmissão de luz infravermelha e ultravioleta, baixo índice de reflexão e também baixa dispersão da luz. Essas características garantem uma maior nitidez da imagem, isso porque a luz que entra na lente sofre muito pouca alteração até chegar no sensor. A Canon 70-200 também possui dois elementos UD, de Ultra Low Dispersion, ou dispersão ultra baixa, que tem como objetivo evitar a dispersão da luz, reduzindo a aberração cromática e a difração da luz e, consequentemente, melhorando a qualidade da imagem que chega até o sensor e, assim, consequentemente, a nitidez das suas fotos. Essa lente também possui o revestimento de super espectro, que tem como objetivo evitar reflexos na lente e distorcer as cores que chegam ao sensor. Através desse revestimento, a lente permite um melhor equilíbrio e também uma representação melhor das cores, ou seja, você tem uma melhor representatividade da imagem real na sua fotografia. Essa lente possui um motor ultrassônico, USM, o que permite um zoom muito rápido e silencioso. Vamos dar uma olhada. O foco dela tem distância mínima de 1,2 metros, com a possibilidade de reduzir o percurso do anel de foco para 3 metros, que é praticamente metade do percurso do anel de foco. E se consegue então um foco ainda mais rápido se o seu objeto estiver a mais de 3 metros da câmera fotográfica. Ela possui foco manual em tempo integral, que permite você girar o anel de foco mesmo quando a câmera está no modo autofoco, então você não precisa se preocupar com estragar o motor de foco. E além disso, o anel de foco não fica girando enquanto você faz o foco automático, que obviamente evita, caso você esteja segurando o anel de foco, de travar o foco. Essa lente foi lançada em setembro de 1999, ela ainda está em produção até hoje e essa versão não tem estabilizador de imagem. Ela possui diafragma de 8 lâminas com abertura máxima de f4 e mínima de f32. Por não ter estabilizador de imagem, ela é a mais leve de todas as 70-200 da Canon, com 705 gramas. Ela é toda em metal, tanto o corpo quanto o encaixe da lente na câmera, a montagem. Essa lente serve tanto para câmeras com sensor full frame quanto APS-C. E na full frame, obviamente, ela vai ter um pouquinho de vinheta, mas nada que não possa ser corrigido na pós-produção. A falta do estabilizador pode ser crítica em distâncias focais maiores e se a velocidade do obturador estiver muito baixa. Com a lente em 200mm é bem difícil segurar firme ela na mão, por isso que precisa de uma velocidade de obturador alta. Você pode ter que aumentar o ISO para aumentar a velocidade do obturador, que é uma das estratégias que eu tenho utilizado para algumas situações onde eu tenho pouca luz. Para quem utiliza algum tipo de filtro, ela usa filtros de 67mm e o elemento frontal não gira conforme faz o foco, o que também é muito útil caso você tenha algum tipo de filtro polarizador. A Canon 70-200 f4L USM é atualmente a lente mais barata da série L, o que torna ela muito atrativa para entusiastas da fotografia e também para quem é profissional. Mas como avaliar se essa lente vai atender à sua necessidade? Vamos tentar descobrir. O primeiro ponto que a gente tem que avaliar
são as condições que você costuma tirar fotografias. Se você fotografa em locais com pouca luz, como eventos e locais fechados ou noturnos, ou até para fotojornalismo, sem dúvida alguma você precisaria de uma lente mais rápida. E nesse caso, as versões 2.8 podem ser até mais indicadas para você. Se suas fotos são feitas durante o dia ou com disponibilidade de luz, mesmo artificial, então provavelmente você vai estar muito bem servido com uma abertura de 4. Se você quer o máximo de bokeh possível, ou seja, aquele desfoque do fundo, então você deve obviamente buscar uma lente com a maior abertura possível, e as versões 2.8 são as mais indicadas. Mas se esse não é um requisito mais importante, então a 70-200 f4 vai atender sim a sua necessidade, até porque com essa distância de 70mm até 200 o fundo vai ficar desfocado sem dúvida alguma. Outra grande diferença entre as lentes é o estabilizador de imagem. Se você vai usar sua lente em ambientes com pouca luz, geralmente vai segurar ela na mão ou vai utilizar velocidades de obturador que sejam lentas, então o estabilizador pode ser sim indispensável. Mas se você tem boa quantidade de luz e pode manter a velocidade do obturador alta, então você não vai ter problema nenhum com a abertura f4 e ela vai atender a sua necessidade. O estabilizador também é importante se você vai fazer vídeo segurando a câmera na mão, ou seja, sem um tripé, porque manter ela firme é muito difícil, principalmente distâncias focais maiores até o 200. Veja a filmagem, por exemplo, em 70mm segurando na mão. E agora veja em 200mm também segurando na mão. Você pode observar que ela balança bastante, é muito difícil de segurar, principalmente nessas distâncias focais altas. Por fim, você tem que avaliar quanto dinheiro você tem. Se você tem dinheiro sobrando, é um profissional da fotografia, faz fotos de eventos com pouca luz ou está preocupado com o bokeh da sua lente, então as versões com abertura 2.8 e estabilizador de imagem podem ser mais interessantes. Se você é apenas um entusiasta, não tem dinheiro sobrando, suas fotos são geralmente de dia e quer experimentar uma lente da série L, então a 70-200 f4 com certeza tem o melhor custo-benefício que você vai encontrar no mercado. A Canon 70-200 f4L USM é idêntica à versão com estabilizador de imagem, com obviamente a única diferença da estabilização. De acordo com o site DxOMark, essa lente tem o melhor desempenho em 135mm com a abertura em f4. Quando colocada na Canon 70D, que tem o sensor APS-C de 20 megapixels, ela apresenta uma resolução percebida de 11 megapixels. Em termos comparativos, as lentes 70-200 que são melhores em termos de nitidez são a 70-200 f2.8 com estabilizador da Canon e a 70-200 f2.8 da Tamron. Então, essa aqui viria logo em seguida. Lembrando que essa informação deve ser utilizada comparativamente entre lentes e depende da câmera que você utiliza. E obviamente não é a única que é importante. Essa lente tem uma das melhores taxas de transmissão, muito provavelmente em função da quantidade menor de elementos na lente e também com relação à aberração cromática, ela só pede para Canon 70-200 f2.8 com estabilizador, ou seja, tem uma aberração cromática muito baixa. Com relação à vinheta e distorção, ela é similar às demais lentes da mesma categoria que existem no mercado, mas isso só vai impactar se a sua câmera é uma full frame. Agora vamos ver algumas fotos. Todas as fotos foram tiradas com a câmera no tripé, ISO 100 e temporizador em 10 segundos. Foram tiradas fotos com abertura f4 e f8 e a exposição foi ajustada através da velocidade do obturador. Vamos começar com a lente em distância focal de 70mm. Na distância 70mm, então, a gente tem as duas imagens, essa da esquerda em f4, que é a abertura máxima da lente, e a da direita em f8. No centro da imagem, com um aumento de 1:1, a gente pode observar que em termos de nitidez, a imagem é praticamente idêntica, não dá para perceber isso aqui nos 70mm. E na borda, obviamente, no f4 ela fica um pouco mais suave, mas novamente, isso aqui só vai perceber se você for fazer um recorte na imagem muito grande e se o seu recorte for justamente no canto, pegando uma parte do canto da imagem. Se você decidir pegar no centro, na distância de 70mm, praticamente você não tem perda nenhuma de nitidez em função dessa abertura de f4. Agora na distância focal de 131mm, essa da esquerda em f4 e a da direita em f8 novamente. No centro da imagem, novamente a gente tem uma diferença de nitidez praticamente imperceptível. Essa diferença de nitidez vai começar a aparecer nos cantos da lente
obviamente nos cantos da imagem, e em f4 ela se torna um pouco mais suave, essa nitidez, enquanto aqui em f8 ela se torna bastante nítida a imagem. Mas, novamente, a diferença é tão pequena que só se você for fazer um recorte muito grande na imagem. Aqui a gente também tem uma pequena diferença porque a gente já chegou na borda da imagem, né? Então em f4 ela se torna um pouco mais suave e em f8 um pouco mais nítida, mas uma diferença muito pequena comparativamente. E finalmente a gente tem em distância focal de 200 mm, então observando o centro da imagem, a gente tem sim agora uma pequena diferença por causa da grande distância focal. Aqui eu tenho f4, então existe um pouco mais suave a imagem e ela se torna mais nítida em f8. Olhem principalmente aqui o branco nessa rosa, por exemplo, para ver a diferença de nitidez que ela tem em relação à imagem e aqui onde ela acaba perdendo um pouco. E aí nas bordas, ela obviamente em 200 mm se torna mais acentuada ainda. Então a gente pode observar aqui em f4 ela se torna bastante suave, a nitidez nas bordas, enquanto em f8 ela é praticamente impecável em termos de qualidade de nitidez da imagem. Mas, novamente, isso aqui porque a gente puxou em 1 para 1 e isso vai ter um impacto talvez se você for realmente aumentar a sua imagem muito ou fazer um recorte muito grande nela. Importante observar que essas imagens estão sem tratamento nenhum, foi direto que saiu da máquina, né? Então obviamente na pós-produção você pode fazer, obviamente, aumentar um pouco essa nitidez, né? Mas em f8 sim ela tem uma qualidade de nitidez um pouco maior, mas eu diria que a diferença é tão pequena que isso não é relevante na sua análise de se vale a pena ou não comprar essa lente. No meu Instagram vocês podem conferir mais algumas fotos com essa lente e tirar suas próprias conclusões. Acredito que essas informações vão poder ajudar você a decidir se a Canon 70-200 f4 vale a pena ou não, ou se você precisaria buscar uma com abertura de 2.8, uma lente um pouco mais rara. Com relação à minha opinião pessoal, para mim ela foi um ótimo investimento, pois eu consegui uma lente da série L com um valor muito baixo comparado a outras similares e que atende à minha necessidade, pois como eu disse, eu só tiro fotos geralmente durante o dia. Se você quer saber mais informações para escolher a sua próxima lente, acesse o conteúdo ao lado. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, habilite as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!